Fala, meus amigos e aí, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para o dia 12 eu trago esses jogos aí que vocês estão vendo. E para quem não me conhece, eu faço apostas aí somente no mercado de escanteio de forma profissional há 4 anos. E trago aqui no YouTube conteúdo educativo e explicativo dos métodos que eu faço. E compartilho também as apostas que eu faço no Telegram. Então, se você tiver interesse em me acompanhar, eu compartilho sempre o link da 365 e a aposta que eu vou fazer aí durante o dia, beleza? Lá no meu Instagram também eu boto lá os bilhetinhos, bingo e também conteúdos educativos. E aqui no YouTube eu gravo os vídeos para destrinchar cada aposta e justificar as apostas que eu faço. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer bilhetinho, quiserem só assistir para aprender, para aproveitar aí o meu conteúdo, fica à vontade. É você que decide o que você vai fazer, beleza? Ninguém é obrigado a apostar com ninguém, beleza? Olha, quem me acompanhou aí no bingo, quase por 3 escanteios não pegamos a boa, bateu tudo no BR, só o Alcadizia e um outro jogo que eu não tô lembrando que não bateu, mas no próximo bingo eu vou fazer um bingo só dos BRs, beleza? Quem aí tá interessado em fazer essa aposta comigo aí no próximo domingo, o Super Bingo, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários para saber se você tá interessado. Quem acompanhou viu, hein? Eu acho que o próximo vai bater, lembrando que é tudo domingo o Super Bingo. Vou deixar para vocês aí o bilhete, tá? Eu vou deixar lá no meu Insta um bilhete. Aposta somente o que você está disposto a perder, beleza? E o podcast ele foi gravado aí no domingo, mas ele tá na edição. Eu acho que até quarta-feira ele tá disponível. É o podcast que eu gravei com meu amigo Rodrigo. É um podcast se o cristão pode ou não apostar. No vídeo eu trago a opinião de um cristão e de um não cristão para saber se o cristão pode ou deve ou não apostar. Se você se interessou por esse assunto, se você se interessa, assiste o podcast, ele vai estar disponível aí na próxima semana e faz a inscrição e ativa o sininho para você receber a notificação, beleza? Sem mais papo, vamos lá para as análises. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer em cada aposta. O primeiro jogo vai ser aí do Al Hilal da Arábia Saudita. Esse jogo vai começar às 13 horas. O Al Hilal ele precisa muito da vitória. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a posição do Al Hilal no campeonato. Olha só, o Al Hilal, Al Qadisiyah, Al Ahly e o Al Nassr, eles estão disputando aí a última vaga. Claro que até o Al Hilal pode ser desclassificado também. Então vocês têm que sempre ficar aí atentos à necessidade da vitória. O Al Qadisiyah aí, infelizmente, deu um head pra gente aí no dia 11, mas não teve problema nenhum, porque nos outros jogos acertamos e ficamos aí positivos no dia. O importante é ficar positivo. Tem dia que vai ficar negativo mesmo, mas o importante é fazer um bom trabalho, beleza? O Al Hilal ele precisa ganhar esse jogo para se manter aí no G3, se classificar para Champions da Ásia. Não tem papo para o Al Hilal, beleza? Ainda mais depois da vitória do Al Qadisiyah. Igualmente aqui o Al Nassr, vocês estão dando uma olhada, e o Al Ahly estão querendo uma posição aí no G3. O Al Hilal ele possui uma média aí de 8,2 escanteios cobrados. Ele é um time muito forte, o Al Hilal, para quem conhece, né? Vou filtrar aqui ó, os jogos do Al Hilal em casa na liga. Olha a quantidade de escanteios que o Al Hilal faz, ó. Só que contra o Al Shabab que ele não... E aqui contra o Al Koloud. Mas o resto, ó, Al Khalej 9, 10, 8 escanteios contra o Al Ahly, Al Riyadh 7. Teve outros jogos aqui, ó, 12 escanteios contra o Al Koloud. 11 Al Fateh, Al Wehda ele não fez tanto, Al Raed. Então o Al Hilal ele é um time consistente tanto nos ataques perigosos aqui, ó, tanto nos escanteios, beleza? O Al Hilal é um bicho papão, sacou? Então, o Al Urubá ele está aí na zona do rebaixamento, ele também está com uma necessidade de vitória. Aqui onde o Al Urubá está é o primeiro da zona do rebaixamento, ele precisa ganhar o jogo. Beleza, ele tá desesperado. A média dele de escanteios cobrados fora de casa chega a 4,2, é até uma média boa, tá? Para a Liga Saudita e um time do porte do Al Urubá. Juntando as equipes, a média total é de 12,4. Aqui eu tenho até 3 apostas no jogo do Al Hilal e fica comigo para você entender, tá? Olha aqui, mercado de escanteio, a gente vem aqui até o final e o que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático 9,5. Eu quero pegar aí o mais 9. Eu só vou esperar essa linha descer para o 9. Tá vendo aqui 9,5? Se terminar com 9 é head. Mas se ao vivo a gente pegar o 9,
escanteio asiático. Aí sim, se o jogo terminar com 9 é reembolso, então temos que defender o nosso dinheiro. Se terminar com 10 ou mais é green, 8 ou menos é red. Por que que eu vou pegar só o 9? Porque esse jogo ele tem uma incidência de escanteios muito alta dos 0 a 10 minutos. O Al Hilal, nos últimos 7 jogos, teve escanteio aí do 0 ao 10 minutos. E é um dos bilhetes que eu vou mandar lá no meu Insta, tá? Então fica ligado aí. A segunda aposta é o Race do Al Hilal, tá pagando pouco, ó, só 1,22, mas quem me acompanha aí um tempinho sabe que tem como pegar uma odd melhor nesse Race 5. E, e se o Al Hilal estiver atrás, a gente pega aí o Race 7. A última aposta que é possível a gente fazer é se ele estiver com pressão no fim do primeiro tempo, perdendo ou empatando. Claro que eu estou falando do Al Hilal. Vamos pegar aí o escanteio asiático no final do primeiro tempo. Também nos últimos 7 jogos, o Al Hilal fez escanteios depois dos 38 minutos. Então presta atenção nesse jogo, que é possível que a gente consiga entrar no mercado e extrair aí um green nesse mercado e nesse jogo, beleza? O próximo jogo aí vai ser do Santos versus Ceará. O que que vai acontecer aqui nesse jogo? Olha, o Santos ele precisa muito vencer. Esse jogo vai começar às 8 horas da noite. Ele veio da Série B e está somente com uma vitória até o momento no campeonato. Olha como é que o Santos está afundado no campeonato. Olha, apesar do Santos estar invicto em casa 5 jogos, ele não consegue vencer. E isso é bom para a gente que vai apostar nos escanteios, porque as equipes que estão pressionadas, que precisam ganhar, elas têm uma possibilidade maior de fazer escanteios antes de abrir o placar. Beleza? Isso é uma tendência, isso é uma mecânica que acontece no futebol, beleza? Equipes que demoram a fazer o gol tendem a fazer uns escanteios aí antes e depois aí elas completam os escanteios depois que fazem o gol, tá? O Santos até o momento no Brasileirão, ele tem uma média de 4,6 escanteios, só que quando a gente filtra em casa, a média do Santos chega a 6 aqui, ó. Santos, casa. Vamos aqui deixar de lado esses jogos aqui, ó, do CRB, mas também é uma boa análise para a gente poder fazer, porque o Santos em casa, com mesmo um expulso, fez 13 escanteios em cima do CRB. E eu vou falar desse jogo aqui na próxima análise. Olha só, Santos e Bragantino, 6 e 10. Olha só quantos escanteios o Santos cobra e também cede. Aqui, ó, Santos e Atlético Mineiro, 9, 12. Só esse jogo aqui do Campeonato Paulista, mas aqui já não vale mais para a gente poder levar em consideração, tá? O Santos ele chega, como eu falei, a ter uma média 6 em casa e é uma equipe mais ofensiva quando joga em casa. Já o Ceará, né, falando aí para o Ceará é uma equipe de poucos escanteios, mais cede do que marca escanteio, tanto em casa, tanto fora. A média de escanteios cedidos do Ceará é 5,3 fora de casa. O Santos contra o Ceará fez 5 ou mais escanteios nos últimos 2 jogos contra. Aqui, ó. Santos e Ceará, aqui, ó. Em casa que eu tô falando, ó. Santos 6 escanteios, Santos 5 escanteios, beleza? O Santos ele consegue aí fazer escanteios em cima do Ceará quando joga em casa. Então eu tenho aí até 2 apostas nesse jogo. Eu vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer. Olha, esse jogo ele é bem interessante. Eu estou interessado em fazer 2 apostas. A primeira vai ser aqui, ó, Race 5 do Santos, pré-live, aqui, ó, 1,72. Por que que eu vou entrar nessa aposta? O Santos ele tem uma incidência muito alta de escanteios de 0 a 10 minutos. Então ali o Santos, se ele der uma pressãozinha ali nos 2, 3 minutos do primeiro tempo, essa odd muito provavelmente pode cair a 1,66 e quem não tiver condições de apostar ao vivo vai perder a aposta e não vai conseguir o green. O hedge é possível? Totalmente. O hedge ele é sempre possível, ele é até mais certo que a própria morte. Só que a gente trabalha com estatística e probabilidade e apostamos sempre na tendência. E qual é a tendência? Santos Race 5, beleza? É essa aposta que eu vou fazer pré-live. E a outra aposta é no fim do primeiro tempo.
Só que o Santos precisa estar empatando ou perdendo e o jogo com pressão. É somente essas duas apostas que eu vou fazer, até porque em todos os jogos que o Santos fez em casa, ele marcou escanteio após aos 38 minutos do primeiro tempo, beleza? Fechou? Conseguiram entender o que eu vou fazer? Tá legal aí para vocês a análise? Tá legal aí o vídeo? Deixa aí seu comentário para ajudar um amigo e o like, valeu? Olha, o próximo jogo que eu vou fazer e é o último do dia é o jogo do Amazonas. O Amazonas é um time enjoado em casa, o CRB também, principalmente, até mais do que o Amazonas. Só que o Amazonas ele é um pouco mais chato porque tem que viajar até lá, até o Amazonas para jogar contra os caras e a viagem é bem dura. Até chegar lá, olha, olha, o Amazonas ele tá em péssima sequência, precisa muito vencer no Brasileiro, ainda não venceu. Olha como é que ele tá afundado lá, ó. 2 pontinhos só, 2 empates. Aqui, o último jogo ele perdeu aqui, ó. Tá vendo aqui o pontinho vermelho é derrota e o laranja é empate. Ele não conseguiu vencer ainda. Olha só, 2 gols feitos e 8 tomados, beleza? Então o Amazonas ele tá com dificuldade para poder ganhar o jogo e fazer os gols. E isso é bom para a gente que vai apostar nos escanteios. Isso é ótimo para a gente, porque times que estão pressionados lá embaixo na tabela tendem a fazer mais escanteios porque não estão conseguindo fazer o gol, beleza? A média do Amazonas em casa na Série B, em casa não, perdão, em toda a Série B, aqui ó, os jogos do Amazonas, vou filtrar aqui por liga, beleza? Aqui ó, você pode ver aqui que o Amazonas tem até uma quantidade regular de escanteios, ó, 7, 7, aqui 4, 7, ó, 6, aqui tomou tamancada do Goiás, 2, beleza? Então, o Amazonas ele é um time até consistente, eu gostei dos números do Amazonas, beleza? Em todos os jogos, o Amazonas ele fez 5 ou mais escanteios, exceto contra o Avaí. Tá vendo aqui, ó? Sempre 5, 7, 7, ó, 7, 6, beleza? Aqui o Goiás não vale a pena fazer, não vale fazer, levar em consideração esse jogo porque o Goiás ele é um bicho papão na Série B e o Amazonas fora de casa, né? Já sabe, né? Um gatinho fora de casa. Então, isso acontece muito na Série B. Então, a gente tem que aprender a ler os números. Por que que ele não fez tantos escanteios? Porque jogou fora de casa e é um time mais frágil que o adversário. Então, a gente tem que levar isso em consideração, beleza? Já o CRB ele está numa melhor posição na tabela, ó, ele está relativamente até confortável. É um time enjoado de se enfrentar o CRB. Ele vai decidir em casa a vaga na Copa do Brasil contra o Santos. Não é no próximo jogo. Aqui no Red Score a gente consegue ver o próximo confronto do time. Ó, o CRB no dia 18, daqui a 7 dias, vai enfrentar o Criciúma e depois ele vai pegar o Santos. Beleza? Só que eu acho que o CRB tem condições de ganhar do Santos. Olha, empatou contra o Santos lá, 1-1, tá vendo aqui? Eu acho que o CRB tem total condições de eliminar o Santos, hein? Fica atento aí esse jogo aí, que eu acho que eu vou cobrir esse jogo aí da Copa do Brasil. O CRB até o momento ele tem média de escanteios aí na Série B de 5,6 escanteios. Você pode ver aqui, ó. O CRB ele tem boas quantidades de escanteio, ele é regular, ó. 6, 6, 4, 4, 8, 3. Aqui não vale mais porque é Copa do Nordeste. Mas olha só, o CRB ele é um time consistente. O que é consistente? É um time que sempre está marcando ali uma faixa de escanteios, sempre ali numa média de 3 escanteios. Aqui, ó, 6, 6, 6, 4, beleza? 8. Então ele sempre tá, ó, 3. Então ele sempre tá oscilando pouco, beleza? E tem que verificar também o contexto. Olha, aqui eu tenho até duas apostas para poder fazer nesse jogo. Como é que vai acontecer a nossa aposta? O CRB, ele é um time que também faz uma boa quantidade de escanteios cedidos. A primeira aposta que eu vou fazer é na Betano. Eu esqueci de abrir a Betano aqui, não vou abrir a Betano, vou deixar só a 365, tá? Que é o mais de 4,5 escanteios do Amazonas. Mas eu vou abrir aqui para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia. O 5,5 do Amazonas está 2,20. O 4,5 ao vivo, tá? Na Betano deve chegar aí a 1,80, 1,90,
Esse 4,5 ele deve já acontecer logo nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Aí sim vale muito a pena pegar essa aposta. Eu vou lá dar uma marretada no Amazonas, tá? E vou tentar pegar o 4,5. Aqui não é race, beleza? Ó, aqui ó, vou mostrar para vocês, ó. É escanteios do time, beleza? Até porque o CRB também tem condições de marcar escanteio nessa partida. Então fica ligado, beleza? A primeira aposta que eu vou fazer realmente é na Betano. E a segunda é a outra, aí é no Race. Por quê? Se o Amazonas tomar um gol do CRB, velho, vai ficar muito difícil do Amazonas empatar o jogo. Virar, então, nem se fala. E até ele conseguir um empate, ele vai fazer chover escanteio lá no Amazonas. Vai chover escanteio lá. Presta atenção que aqui é uma mecânica. Então eu só pego o race do Amazonas se ele sair atrás do resultado. Isso é totalmente possível, viu? Que o Amazonas está mal das pernas. Então eu não vou entrar no final do primeiro tempo. Não vou entrar nem no segundo, porque as equipes não mostram boa performance de escanteios nessas minutagens, beleza? Então fica atento aí. Só pega o race, não pega escanteio no final do primeiro tempo, não pega escanteio no final do segundo, porque pode dar um head aí, você ficar amargo nas apostas, beleza? Jogos que eu vou estar de olho aí no dia 12. Playoff da Championship, que é o jogo do Sheffield e do Bristol. Al Nassr e El Nacional do Equador. São jogos aí que eu vou estar de olho no radar. Se você quiser apostar comigo, faz o acesso lá no Telegram. Valeu? Um grande abraço e vamos para cima. Fui. Valeu.